Olá Brasil, meu nome é Ederson, sou médium de Umbanda e se você gosta de Umbanda, continua assistindo esse vídeo. Salve meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Jovem Umbandista. Caso você ainda não seja inscrito no canal, então aproveita, se inscreve. Agora se você já é inscrito, dá like no início do vídeo, garantindo assim que a informação de Umbanda chegue aí para mais irmãos. Esse é o nosso segundo vídeo de respondendo aos inscritos. Essa na verdade é a parte 2. A primeira parte já publiquei, se você ainda não assistiu, então clica aqui ó, e assista essa primeira parte, que tá muito legal também. Essa é a segunda parte. Esse vídeo era um só, mas ele ficou muito grande, então eu tive que dividir em dois. Então, espero que agregue conhecimento, espero que ajude vocês e espero que seja um bom conteúdo e aí no conhecimento de vocês. Só lembrando que eu não sou dono de nenhuma verdade, isso eu expliquei no primeiro vídeo, então absorva só aquilo que te agregue. O que não te agrega, tu descarta. Vamos pro vídeo. Primeira pergunta. A Bruna ela fez a seguinte pergunta: como foi para você a descoberta do pai e mãe de cabeça e os nomes das entidades? Sei que essa curiosidade prejudica muitos médios. Queria que você comentasse mais sobre isso. Bruna, você tem razão. Essa curiosidade ela prejudica muitos os médios, porque às vezes você não sabe o que fazer com a informação. Qual que é a necessidade? Para que você quer saber agora no início do desenvolvimento, digamos, do médio, quem é o pai ou mãe de cabeça? Porque isso vai acabar criando na cabeça dele um favoritismo, né? Então não é... A primeira coisa que você tem que saber é qual a necessidade. Tem necessidade de você saber hoje quem é seu pai e sua mãe de cabeça? Se essa necessidade realmente não existe, e eu acredito que ela não exista nesse processo, nesse início realmente, então não se preocupe com isso, desencane disso. Lembrando que nossa coroa ela é regida por todos os orixás, afinal todos são qualidades de Deus. Se todos são qualidades de Deus, quem rege a nossa coroa é Deus. O respeito e a louvação tem que ser com todos os orixás, né? Todos os orixás que são cultuados dentro da sua cultura, cultuados dentro da sua doutrina, cultuados dentro da sua Umbanda. Então, não fique preocupado ainda quem é seu pai e mãe de cabeça. Ela pediu para que eu falasse um pouquinho de como foi a minha experiência. E é exatamente sobre isso que eu queria fazer um entrelaço. Óbvio que descobrir quem é seu pai e mãe de cabeça é muito legal, é muito bom, mas é ainda melhor quando você tem uma certa experiência mediúnica e você sente essa confirmação em você. Quais são os métodos de você descobrir quem é seu pai e sua mãe de cabeça? Alguns terreiros, isso não é um fundamento da Umbanda, mas alguns terreiros eles jogam o jogo de búzios e através do jogo de búzios é revelado, é aberto quem que é o pai e a mãe do médium. Na minha doutrina, nós cultuamos e temos na nossa coroa o orixá de frente, a Juntó e o ancestre. Isso é dentro da minha doutrina. Então, são 3 orixás que regem a coroa. E como que aconteceu? Quando eu estava no meu início de desenvolvimento, bem lá atrás, uns 5, 6 anos atrás, o meu dirigente, ele jogou o jogo de búzios e revelou quem eram os orixás da minha coroa. E deu o orixá X e o orixá Y, né? Sei lá. Só que acontece, eu não sentia realmente que eram esses orixás. Aí começa o problema, porque você vai contra aquilo que foi dito para você não tem confiança naquele dirigente? Não, eu tenho 100% de confiança naquele dirigente, mas de repente tinha uma radiação mais forte de algum orixá e quando ele jogou, ele acabou vendo um orixá que não era o meu orixá de frente. Só que até que eu entendesse isso, eu convivi durante um bom tempo imaginando que era um orixá, sendo que eu sentia que era outro, entendeu? Conforme foi passando o tempo, eu fui tendo uma certeza que o orixá que saiu no jogo do Búzios realmente não era meu orixá de frente. O Juntó estava correto, mas o de frente não. Porém, tinha uma ligação com a minha coroa, aquele orixá que saiu. Então, não foi de 100% errado, mas isso influenciou um pouco no meu aprendizado, influenciou um pouco referente a nome de guia e todas essas coisas. Como eu já expliquei para vocês, quando eu entrei na Umbanda, meu conhecimento era zero, então eu não sabia nome de guia, nome de falange, de entidade, de nada. E conforme meus guias iam se apresentando, e o nosso dirigente no desenvolvimento pedia que eles dessem um nome, fosse para gente, nós já íamos nos familiarizando. E era muito engraçado, porque quando eles passavam o nome, eu fazia: meu Deus, não pode ser, gente, porque como que não pode ser o nome de um guia, né? Eu pensava assim. E quando eu ia buscar sobre aquilo, realmente era o nome do guia. Então isso realmente dava uma alegria. Então o que eu aconselho vocês, se eu puder aconselhar? Vivenciem o desenvolvimento de vocês. Desde que essas coisas aconteçam gradativamente, dia após dia, momento após momento. Conforme o tempo vai passando, você vai criando uma sinergia, uma afinidade maior com os seus guias e você vai conseguindo identificar. Por exemplo, quando um guia seu está do lado, você consegue identificar se é o seu Exu ou se é o seu caboclo. Se é o seu caboclo de frente, se é um outro caboclo da sua coroa. Então você consegue
identificar. Isso vai acontecer com o orixá também. Conforme for passando o tempo, você vai conseguir, você vai intuindo, vai abrindo, e você vai saber quem é o seu orixá de frente, seu orixá juntó, seu orixá ancestre, mas isso tem um período. Independente de quem seja, cultue todos os orixás, pois todos são Deus, como eu falei. Então não fique preocupado com isso. Para mim foi uma experiência muito boa, é uma experiência maravilhosa descobrir o nome dos guias, quando eles nos passam, a gente fica surpreso, aí você começa a ir atrás de informações e tal. Mais uma aspas. Informação sobre o seu guia é importante que você pergunte diretamente para ele. Vamos supor, seu guia é uma pombagira Maria Padilha das Almas. E aí você vai buscar quem é na internet Maria Padilha das Almas. E aí vai encontrar 1 milhão de histórias sobre Maria Padilha. 1 milhão de histórias sobre a Maria Padilha das Almas. E não necessariamente é a história do seu guia. Então, qualquer dúvida que você tiver, pergunta pro seu guia, tá? Quero saber qual é a regência dele, quero saber qual é o trono. Se estiver dentro do seu merecimento, se estiver dentro da necessidade, se for realmente necessário naquele momento esse conhecimento para você, fica tranquilo que eles vão abrir. Então, tudo no seu tempo. Quer saber o nome da entidade? Pergunta para ela. Melhor coisa. Quer saber alguma curiosidade sobre a entidade? Pergunta para ela. Melhor coisa, aprendi isso na prática, porque eu tinha umas dúvidas sobre o meu guia. Não sabia porque ele falava determinada coisa, conversei com um amigo meu, nossa, não sei porque ele fala isso, tal. O que aconteceu? No dia que incorporei o meu marinheiro, esse amigo veio e perguntou pra ele, e ele respondeu. E sabe o que ele falou pra mim, meu marinheiro? Filho, era só você ter me perguntado. Eles querem que nós perguntemos, ele quer que a gente tenha essa interação. Busque ter esse contato mais forte com seus guias, pergunte para eles. A resposta às vezes não vem imediata, às vezes a gente não está preparado para escutar, às vezes a gente não está num campo vibratório adequado, mas pergunta. Dia de gira, dia de desenvolvimento, é o momento de você conversar com eles, é o momento de você abraçar os seus guias. Então vivencie esse momento. Acho que eu até saí do foco da pergunta, mas respondi passando a experiência da minha vida que tinha a ver com o que ela perguntou. Tenho mais uma pergunta, só que ela é um pouco longa, então não vou ler o texto inteiro, eu vou só passar a base da pergunta. O último vídeo que eu postei era o vídeo que eu comentava e relatava um pouco sobre a minha primeira incorporação de Exu. E lá eu falei referente ao campo vibratório de Exu e por que ele vem com aquelas mãos em formato de garras. Expliquei que aquilo não era uma garra. E aí o irmão ele me questionou, eu achei muito bacana que ele tenha questionado mesmo isso, que ele falou assim que ele não concordava com essa informação porque o Exu vem dessa forma através desse campo vibratório, porque Pombagira não vem, já que Pombagira é um Exu mulher. E aí eu respondi para ele lá nos comentários, porque foi lá que ele me perguntou, mas eu vou esclarecer aqui também para não ficar nenhuma dúvida. Caso você não tenha assistido esse vídeo, minha primeira incorporação de Exu, ele tá aqui, ó, tá? Entra lá e assiste, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai agregar um pouquinho de conhecimento também. Então, fazendo um resumão. Exu ele tem a função absorvedora e neutralizadora. Essa energia, por ser um pouco mais densa, né, realmente faz com que o corpo do médium contraia, ou seja, tragado para o solo, aquela energia de terra que Exu tem, né? Como eu expliquei lá no outro vídeo. Então isso realmente acontece, gente. Só que assim, eu não sou dono da verdade. E isso é o que eu aprendi, é o que eu sinto e o meu Exu me explicou. Então, é a minha verdade. Não quer dizer que seja 100% correta, mas é o que eu sinto e o que me passou que acontece. Então, por isso nossos músculos eles enrijecem. Claro que Exu também trabalha com a mão em formato de garra. Não que a mão dele seja uma garra. Porque às vezes ele está retirando alguma energia, está cortando alguma energia, está puxando. Tem o mistério da esfera, né? Que Exu segura assim, ó. A esfera, que é um mistério de Exu. Então faz esse formato como se fosse uma garra, mas não é uma garra. E esse termo utilizado, garra de Exu, é um termo simbólico. A mão dele não se transforma numa garra e tal. As pombagiras não têm esse arquétipo, apesar de já ter visto sim pombagira que traz a mão um pouco enrijecida, dependendo da situação. As pombogira, apesar de estar no mesmo campo de atuação, mesmo campo vibracional, elas têm atuação de estímulo e desejo. Como são tronos diferentes, a irradiação e a maneira que é incorporado também é diferente. Digamos assim, que os Exus são um pouco mais pesados por serem neutralizadores e Pombagira um pouco mais leve por ser estimuladoras. Então assim, não fiquem também tão preocupados com essas questões. É que nem eu falei no início do vídeo. Só agrega aquilo que for te somar. Se não te soma, você descarta. Esse é o conhecimento que foi passado para mim. É assim que eu estudei, é assim que eu aprendi e é assim que meus próprios guias me passam. Por isso que eu passo aqui no canal.
O canal, ele é um vlog, ele fala o quê? Das minhas vivências. Eu não sou dirigente espiritual, eu sou um médium em constante desenvolvimento, assim como vocês. Se alguém me falar alguma coisa aqui, realmente eu busco um conhecimento e passo sobre a ótica e sobre a minha vivência. Então, peço desculpas se a informação às vezes é contraditória, aquilo que vocês já aprenderam. E eu digo, não conflitem. Se o que eu estou falando não faz sentido para você ou dentro da sua doutrina, então, gente, ignora, entendeu? Isso é uma realidade na qual eu vivencio. A sua vivência pode ser diferente, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, não esquece de compartilhar, de dar like, porque isso ajuda essa informação a chegar para outros irmãos que talvez tenham as mesmas dúvidas, né? Caso você ainda tenha alguma dúvida, coloca aqui embaixo, faz aquele esquema lá da hashtag JResponde, coloca a sua dúvida aqui no próximo vídeo de pergunta de inscritos. Eu junto todas essas perguntas e respondo de uma forma mais objetiva para que o vídeo seja menor e eu consiga responder o maior número de perguntas. Claro que, se eu souber a resposta, se eu não souber, eu vou atrás da resposta e tento responder do mesmo jeito, tá bom? Então é isso, que nosso Pai Ogum possa abençoar a semana de vocês com muita luz, muita fé, muita prosperidade, que o seu poder direcionador, que a sua lei maior seja atuante na vida de vocês com muita luz, paz, prosperidade. Que todos os caminhos sejam abertos e que não existam barreiras que vocês não possam romper. Muita luz, muita fé e uma ótima semana.